Andrew, quando finalmente me apresentará a tua mãe? Estamos namorando há meses e ainda não conheci minha futura sogra, disse a moça, segurando a mão de seu jovem namorado de uniforme militar. April, em breve terei uma licença e visitaremos minha mãe juntos. Vou te apresentar a ela, ele disse. Você acha que ela vai gostar de mim? Perguntou a moça. Claro que sim, minha mãe é simpática. Se eu gosto de você, ela também vai gostar, respondeu o rapaz alegremente. A mãe de Andrew, Amanda, vivia na vila. Seu marido faleceu há 10 anos, ele também servia no exército. Seu filho seguiu os passos do pai e decidiu ser militar também. Quando Andrew se formou e entrou no exército, sua mãe decidiu dar a ele seu apartamento na cidade e se mudou para a vila onde cresceu. Ela sempre sonhou em voltar para lá, mas as obrigações do marido e as frequentes mudanças de localidade impediram isso. Então, quando finalmente se mudou para a vila, ela aproveitou ao máximo a vida no campo. Ela tinha uma pequena fazenda e um jardim de vegetais, fazia compotas e conservas. Seu filho não a visitava com frequência, mas ela nunca se ofendia. Ela viveu muitos anos com seu marido militar, então sabia como era o serviço militar. Amanda esperou por seu filho com sua futura nora enquanto conversavam ao telefone. Andrew informou sua mãe que ia se casar, mas não disse muito sobre sua amada April. Você a conhecerá pessoalmente quando chegarmos aí, e poderá perguntar a ela sobre tudo. Andrew era muito parecido com seu pai, autoritário e determinado, mas ao mesmo tempo, um homem muito simpático e gentil. April tinha muito medo de que sua futura sogra não gostasse dela. Não era porque ela não era bonita, como ela pensava. April não era muito alta e tinha apenas o ensino médio. April não tinha família, a menina cresceu em um orfanato. Geralmente, as pessoas desconfiavam de alguém como ela. April era uma moça tímida e gentil que trabalhava como pintora de casas simples. Seu trabalho era muito árduo, mas ultimamente estava mais lucrativo. Muitas pessoas pediam sua ajuda para reparos. April também trabalhava em uma fábrica, mas à noite ou quando tinha tempo livre, nunca recusava a oportunidade de ganhar um dinheiro extra. O governo deveria lhe fornecer um apartamento em breve, mas, enquanto isso, ela morava em um dormitório. No dia combinado, April e Andrew dirigiram-se à casa de sua mãe. Não era uma viagem longa, a vila ficava muito próxima à cidade. Compraram algumas guloseimas e presentes e planejaram passar o fim de semana lá. April estava visivelmente nervosa e continuava segurando a mão de Andrew. O rapaz, percebendo sua atenção, a encorajou e disse: Vamos lá, não tenha medo, tudo vai dar certo. Minha mãe não morde. Eu não estou com medo, respondeu a moça. Enquanto caminhavam pela vila, observaram a natureza local e as casas em ruínas. Sim, a vila está aos poucos se esvaziando. Quando minha mãe se mudou para cá, havia muitas mais pessoas vivendo aqui. Pessoas moravam em todas essas casas, e agora olhe todas essas casas abandonadas, disse Andrew à sua namorada. Talvez mudem de ideia e voltem, afinal, é comum que uma casa fique vazia por um tempo e, em seguida, as pessoas voltem, respondeu a moça. Talvez a casa que compramos para minha mãe tenha ficado vazia por anos também. Levou muito esforço para reformá-la, mas minha mãe queria morar aqui por muito tempo, então deixei-a viver aqui e ser feliz, respondeu o rapaz. Andrew amava e respeitava muito sua mãe. Ela sempre foi um padrão de beleza feminina e a guardiã do lar. Ele se lembrava de sua infância quando ele e seus pais frequentemente se mudavam por causa do trabalho de seu pai e viviam constantemente em pequenos apartamentos fornecidos pelo Estado para o exército. Sua mãe chorava no travesseiro à noite e às vezes reclamava ao seu pai que estava cansada de tudo e queria uma vida normal em sua própria casa. Ela estava cansada de se mudar constantemente de uma cidade para outra. À medida que Andrew se aproximava do terreno de sua mãe, ele apontou para a casa e disse: Bem, aqui estamos. O que você acha? Que casa bonita, disse April.
A casa de Amanda era uma casa de madeira comum. A única coisa que a diferenciava de todas as outras casas era que a cada ano era pintada de amarelo e azul, e sempre havia grandes canteiros de flores do lado de fora. Amanda adorava flores e a primeira coisa que ela sonhou quando comprou a casa foi plantar grandes canteiros para suas flores favoritas perto da casa. Amanda era uma mulher magra e enérgica que podia fazer tudo sozinha. Claro, ela sentia falta das mãos de um homem em casa, então sempre que seu filho chegava, ela sabia que tipo de ajuda pediria. A senhora os cumprimentou com muita gentileza enquanto jantavam juntos. Elas começaram a se conhecer, e ela conversou muito com April, percebendo que seu filho havia feito a escolha certa. April também gostou de Amanda, uma mulher muito agradável e trabalhadora. Sua casa estava em perfeita ordem, e tudo estava no lugar adequado. Ficou imediatamente claro que ela era uma excelente dona de casa. Após conversar com as crianças e perguntar sobre seus planos de vida, Amanda os enviou para um passeio pelo bairro. A primeira coisa que April se interessou foram as flores. Ela adorava flores também. Quando viveu no orfanato, sempre observava o jardineiro cuidar das flores perto do alpendre. A pequena April sempre se aproximava do jardineiro e perguntava sobre os nomes das flores e como cuidar delas, e às vezes até ajudava a cuidar das flores. Então, olhando as flores nos canteiros, April pensou em sua infância. Após passear pela vila, eles perceberam que as coisas não estavam tão ruins assim, que muitas pessoas ainda viviam na vila e novas casas haviam sido construídas em alguns lugares. Mais tarde, Amanda lhes disse que muitos recém-chegados viviam na vila agora. Após visitar sua mãe e se despedir, o casal partiu para a cidade. Andrew levou sua noiva até o dormitório e foi para a casa, que ficava na rua ao lado. Carregando uma sacola de guloseimas da mãe, o rapaz pensou no fim de semana em que ele e sua mãe estiveram sozinhos. Amanda disse ao filho que realmente gostou de April. Ela será uma boa esposa para você. Eu gostei muito da April. Raramente errou com as pessoas. Em breve, Andrew e April se casaram. Após o casamento, April se mudou para a casa de seu marido, enquanto Amanda partiu para a vila. Após o casamento, Amanda deu instruções a April. April, agora você é a dona de casa. Decore este apartamento como desejar, renove-o se quiser e deixe-o aconchegante. Eu tenho uma casa diferente agora, então o apartamento é todo seu. Este é o seu lar agora. Andrew morou aqui tempo suficiente, mas ainda temos o mesmo papel de parede antigo e cortinas velhas. Eu acredito que você pode tornar este lugar muito mais confortável. April começou a arrumar o lugar lentamente. Era um apartamento com 2 quartos, e eles decidiram reformá-lo. April fez tudo com grande alegria. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha seu próprio lugar. Seu marido apoiou a escolha de sua esposa e confiou plenamente em seu gosto. Andrew amava muito April, mimava-a de todas as maneiras e comprava sempre algo bonito para ela a cada salário. Um dia, quando Andrew chegou em casa do trabalho, viu uma expressão misteriosa no rosto de April. Ela estava sorrindo e olhando para ele intrigantemente. Depois de lavar as mãos e se sentar à mesa, ele disse brincando: "Alimente-me, minha esposa." A mesa já estava posta, tudo o que ela tinha que fazer era colocar a comida quente no prato para ele. Sentando-se em frente ao marido, a moça disse suavemente: "Andrew, você vai ser pai em breve." "Você está falando sério?" seu marido perguntou surpreso. "Quem brinca com algo assim?" "Estou grávida", disse a moça modestamente. "Meu amor, minha querida, agora teremos uma família completa." "Você quer um filho ou uma filha?" perguntou seu marido alegremente. "Andrew, o primeiro filho sempre é desejado, e o gênero não importa. O que importa é a saúde da criança", respondeu April. "Bem, eu quero uma filha, para que ela se pareça com você, tão bonita como você. Vou chamá-la de Pequena Princesa. E depois teremos um menino também, para que ele possa proteger você e sua irmã. Talvez ele entre para o exército, como eu,
disse Andrew sorrindo. A gravidez de April foi difícil, com constante enjoo. O trabalho em meio período estava fora de questão, embora ela não precisasse mais de uma renda extra, já que o salário de Andrew era decente. Eles tinham tudo de que precisavam e não reclamavam de nada. Eles renovaram seu apartamento e compraram móveis novos. Agora, eles só precisavam economizar dinheiro para comprar um carro, que era o sonho de Andrew. Eles viviam felizes e em harmonia. April concordou com Andrew em tudo. Todo fim de semana, Andrew levava sua esposa para a casa de sua mãe, longe do barulho e poeira da cidade. Ele viu o quanto era difícil para April, viu que ela estava constantemente enjoada e mal conseguia comer, chegando até a perder peso. Amanda sempre tinha comida fresca, incluindo carne e ovos. Isso era muito bom para o bebê. O parto de April foi difícil, provavelmente porque ela era pequena e muito magra. Andrew estava preocupado com sua esposa e ligava constantemente para o hospital para saber se ela já tinha dado à luz. Quando April deu à luz e lhe disseram pelo telefone que tinham uma filha, ele ficou nas nuvens. Após perguntar sobre a condição de sua esposa, ele imediatamente foi celebrar com seus amigos para aliviar o estresse. Andrew pegou sua esposa no hospital com um enorme buquê de flores e em um carro bonito, emprestado gentilmente por seu amigo Bradley. Bradley também era seu colega de trabalho e estudou com ele na escola militar. Eles eram bons amigos desde então. Bradley também havia se casado recentemente, e suas famílias eram muito próximas. Lisa, a esposa de Bradley, trabalhava no quartel-general militar. Ela era filha do comandante deles, um coronel. Eles deram o nome de Julia à sua filha. Com o tempo, a menina cresceu. Ao longo dos anos, o amor de Andrew e April se tornou mais forte. Eles não eram apenas marido e mulher, mas também melhores amigos, o que é muito importante na vida familiar. Em uma noite, deitado na cama com sua esposa, Andrew pediu que ela passasse por uma cerimônia de casamento na igreja. Ela chorou de felicidade e se aconchegou a ele. Claramente, ela disse sim. April era uma mulher monogâmica, nunca olhou para outros homens após o casamento. Ela não tinha interesse em mais ninguém além de Andrew. Era assim que deveria ser na vida matrimonial. O ritual do casamento na igreja apimentou ainda mais a vida deles. Não que algo tivesse mudado entre eles, mas April entendeu que, após o casamento na igreja, eles se tornaram ainda mais próximos um do outro. Quando Julia começou a frequentar a escola primária, Andrew estava frequentemente ausente em missões militares. April e sua filha frequentemente ficavam sozinhas em casa. April estava preocupada com seu marido e tinha medo que o enviassem para áreas de conflito a cada vez que Andrew voltava para casa, dedicava todo o seu tempo às suas amadas meninas. Era muito difícil para ele estar longe de casa. Muitas vezes, quando estava na base, ele olhava a foto de sua esposa e filha e se sentia tão triste que até podia chorar. Os tempos estavam começando a ficar difíceis para a família. Ele não queria preocupar sua esposa prematuramente, mas já sabia que em breve teria uma viagem longa e difícil pela frente. Pouco tempo depois, Andrew, Bradley e seus colegas foram informados de que precisavam fazer as malas e se apresentar na hora marcada para o chefe. Eles estavam indo para a área de conflito, onde havia hostilidades. Ao partir, Andrew se despediu de sua esposa e filha sem dizer a April que estava indo para a zona de combate. Ele viu que sua esposa estava tão preocupada que ela andava perdida pela casa e nem sabia direito o que colocar na mala de seu marido. April, querida, não se preocupe, tudo ficará bem. Não é a primeira vez que nos enviam a algum lugar. Vou ficar na retaguarda por um tempo e depois voltarei para casa, disse Andrew antes de partir. Ela abraçou seu marido, inspirando o cheiro de seu corpo, percebendo o quanto ele era precioso e querido para ela. Chorando, ela lhe disse: "Vamos estar esperando por você. Por favor, seja muito cuidadoso. Prometa se cuidar, meu amor. Cuide da minha mãe, princesa."
Escute e ajude em tudo, disse Andrew. Quando chegaram à zona de combate, perceberam que talvez não voltassem para casa vivos. A situação militar era muito difícil, a cada minuto, suas vidas estavam em perigo, e eles lutavam para sobreviver. Andrew escrevia cartas para sua esposa e filha, mantendo em silêncio todos os detalhes do que estava acontecendo. April sentia muita falta de seu marido. Era muito difícil para ela estar longe de Andrew. A única coisa que lhe dava forças era sua filha Julia. Ela tentava passar mais tempo com sua filha, afastando pensamentos ruins. Julia estava crescendo, indo para a escola e participando de diferentes atividades extracurriculares. Enquanto seu marido estava ausente, April decidiu tirar sua carteira de motorista. Antes de partir, Andrew lhe disse: April, certifique-se de tirar sua carteira de motorista, pois compramos um carro. Quem mais vai dirigir? Caso contrário, o carro só ficará parado. Agora, April tinha sua carteira de motorista e podia dirigir. Ela e sua filha frequentemente visitavam a avó Amanda. Amanda amava muito sua neta. Ao olhar para Julia, Amanda percebeu que ela era muito parecida com seu filho. Julia não apenas se parecia com Andrew, mas também tinha o mesmo caráter. Era determinada e teimosa, mas ao mesmo tempo fácil de lidar e gentil. April e Julia frequentemente ajudavam Amanda no jardim. Ela podia cuidar dele sozinha, mas as garotas ficavam felizes em ajudá-la, o que também deixava Amanda feliz. Afinal, é muito bom quando alguém se preocupa com você e ajuda porque quer, não porque precisa. Amanda tentou confortar sua nora, vendo sua condição angustiada. Querida, não se preocupe, tudo ficará bem. Ele não é um soldado comum, ele é um oficial. Acredito que ele esteja em algum lugar na retaguarda. Apenas acredite nele e espere por ele. É muito importante para ele, disse Amanda. Claro que estou esperando por ele. Não tenho outra escolha. Não sei como posso viver sem ele. Não preciso de mais ninguém além dele, disse April. Elas se abraçaram, às vezes até choraram juntas, e April se sentiu muito melhor. O tempo passou, mas, por algum motivo, seu marido ainda não tinha permissão para voltar para casa de licença ou pelo menos nos fins de semana. Isso preocupava muito April, que sentia que algo estava errado. Então, ela decidiu falar com um oficial do exército. Ao chegar no local, April começou a fazer perguntas. Diga-me a verdade. Onde está meu marido? Ele está em uma zona de combate? Você o enviou para lá? Questionou ela. O homem de cabelos grisalhos baixou os olhos e percebeu que Andrew não havia contado nada à sua esposa sobre a zona de conflito. Ele não sabia como responder à pergunta da jovem mulher. Sim, não vou esconder de você. Ele está na zona de combate, mas não há hostilidades no momento, e eles não estão em perigo, então você não precisa se preocupar, respondeu ele. April podia ver o quão nervoso ele estava, batendo a caneta na mesa enquanto dizia essas palavras. Ela percebeu que havia algo que ele não estava lhe dizendo, mas não se atreveu a discutir ou perguntar mais. April também decidiu falar com a esposa de Bradley. Ao chegar à casa de Lisa, April começou a fazer perguntas. Diga-me a verdade. Onde está meu marido? Ele está em uma zona de combate? Você sabe se ele foi enviado para lá? Questionou ela. A mulher de cabelos grisalhos respondeu indiferentemente: O que quer dizer com o que eu sei? Eu sei de tudo. Eles estão em uma zona de conflito, há tiroteios e mortes. Você não assiste TV? Nossos maridos estão na zona de combate. April chorou ao ouvir Lisa. Lisa, como você pode estar tão calma? Por que você está tão indiferente? Por que não se importa? Lisa respondeu com ironia: Por que não deveria estar calma? Sim, eles estão na zona de combate, e daí? Eles vão lutar e depois voltarão.
mas trarão muito dinheiro para nós. April não conseguiu se controlar e chorou ainda mais alto. Lisa, tudo o que você diz é horrível e repugnante. Você é uma esposa de militar, como pode falar assim com tanta hipocrisia? Disse April, com lágrimas nos olhos. Estúpida, por que você se importa com isso? Você vive bem com sua filha, tem um apartamento e um carro chique, e recebe o salário do Andrew. O que mais você precisa para ser feliz? Perguntou a mulher, de forma irônica. Somos tolas, disse April, levantando-se da mesa. Eu só quero meu marido vivo. É tudo o que eu preciso. Não quero dinheiro, o carro ou qualquer outra coisa. Só quero que ele volte em segurança. Após algum tempo, April viu na TV que houve uma terrível batalha no local onde seu marido estava. Muitas pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Naquela mesma noite, eles receberam notícias tristes: 7 pessoas da unidade de Andrew haviam morrido, e ele estava entre elas. Era impossível descrever a condição de April, ela chorava constantemente e não conseguia se acalmar. Seus soluços se transformaram em histeria. Julia, olhando para sua mãe, se escondeu em seu quarto, chorando silenciosamente com medo de se aproximar dela. No dia seguinte, Amanda chegou, a notícia da morte de seu filho a chocou e surpreendeu. Ela não entendia como aquilo poderia ter acontecido, já que nunca conversaram sobre o fato de ele servir em um lugar onde poderia morrer. Um vizinho a levou para a cidade, oferecendo ajuda ao ver sua condição. Ao entrar no apartamento, Amanda viu April, cujo rosto estava cinza devido ao estresse e às lágrimas, e seus olhos estavam vermelhos. Ela parecia ter perdido muito peso nos últimos dias. O funeral do soldado foi realizado em sua unidade. Como eles morreram longe de casa, seus corpos foram trazidos e colocados em caixões de zinco. 7 caixões estavam no pátio de formatura com fotos dos mortos nos caixões. Parecia que a cidade inteira veio se despedir de seus heróis. 40 dias passaram como um delírio para April. Ela chorava o tempo todo, esquecendo-se de tudo no mundo. Ela nem sequer se importava com sua filha adolescente, Julia, que foi deixada por conta própria. O luto de April era tão infinito que ela não entendia o que estava acontecendo ao seu redor. Ela não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido com eles, e esperava que seu Andrew fosse ligar ou escrever uma carta a qualquer momento. Mas suas expectativas foram em vão. O telefone permanecia em silêncio, e a caixa de correio estava vazia. Quando visitava o túmulo de seu marido, April sentava-se por muito tempo e falava com ele, mas sentia como se estivesse falando com uma pessoa viva. Ela não conseguia acreditar que seu amado marido estava naquele caixão. April lembrava de como eles se conheceram e esperavam um bebê em sua vida feliz. Olhando para a foto de seu marido, ela percebeu que nunca mais o veria, nunca mais ouviria palavras doces dele, nunca mais ouviria o quanto ele a amava, nunca mais o abraçaria. April estava tão triste que queria deitar-se ao lado dele e simplesmente morrer. Ela sabia que precisava se recompor de alguma forma. Ela tinha uma filha adolescente para criar, e agora era o momento em que Julia precisava de apoio, supervisão e conselhos maternos sobre tudo. Mas April não conseguia se ajudar, ela não queria ninguém além de Andrew ao seu lado. Em seu coração, ela esperava que um dia ele voltasse para eles, mas esses eram sonhos irreais. Um dia, a caminho de casa do trabalho, April encontrou sua amiga de longa data, Nicole. Elas não se viam há muito tempo. Nicole sorriu e começou a fazer perguntas. April, como você está? Julia deve estar crescida agora. Como está seu marido Andrew? Ele ainda está no serviço militar, não é? Você parece tão cansada. Está tudo bem? Você perdeu muito peso, disse sua amiga. April percebeu que essa seria uma conversa longa e convidou sua amiga para ir à sua casa. Nicole, vamos para minha casa. Eu moro perto. Vamos tomar chá e eu vou contar tudo.
April apontou para a casa. Elas se sentaram à mesa e tomaram chá. April estava chorando e contando tudo sobre sua vida. Então, Julia entrou na sala. Ela não aguentava mais, então contou à mãe o que pensava. A garota estava falando e chorando. Ela reclamou que sua mãe havia parado de prestar atenção nela e esquecido de sua existência, que ela não era mais a mesma por causa de seu luto, que a criança não tinha ideia de como lidar com isso. Ela tentou de tudo para trazer sua mãe de volta à vida normal, mas nada funcionou. Ela disse isso para que a amiga de sua mãe, que Julia lembrava de sua infância, pudesse fazer algo para ajudar. Foi doloroso para Julia ver sua mãe sofrer, e ela esperava que a amiga de sua mãe pudesse ajudá-la. Após aquele incidente vendo sua filha sofrer, April finalmente se recompôs e seguiu em frente com sua vida. Anos se passaram, Julia se formou no ensino médio e entrou na universidade. Elas ainda viviam juntas, apenas April e Julia. April nunca se casou novamente, ela ainda amava Andrew e não aceitaria nenhum outro homem em suas vidas. Em uma reunião familiar, decidiram que Julia já era adulta o suficiente para morar sozinha no apartamento, e April cuidaria de sua idosa sogra na vila. April visitava a cidade e não deixava sua filha sozinha, mas ela confiava completamente em Julia porque, após a morte de Andrew, a criança cresceu rapidamente. Após a morte de seu marido, April continuou a lamentar por 10 anos. Mas em uma noite chuvosa, alguém bateu na janela. Sua sogra idosa disse: April, vá verificar quem está lá fora no meio da noite. April, vestindo seu robe, foi abrir a porta. Quem está aí? Perguntou ela, quando chegou à porta. É alguém que você está esperando há muito tempo, alguém respondeu de trás da porta. O coração de April apertou. A voz parecia tão familiar e querida para ela. Sua vida inteira passou diante de seus olhos. Quando April abriu a porta, ficou pasma. Seu marido estava de pé na varanda. Ela empalideceu e gritou, desmaiando. Ele mal teve tempo de pegá-la nos braços antes de entrar na casa. Ele espirrou água em seu rosto para que ela recuperasse a consciência. Quando April recobrou a consciência, ele a abraçou e a beijou. Andrew, meu amor, esperei tanto por você. Onde você esteve todo esse tempo? Você não faz ideia de quanto sofrimento tivemos, disse April. Eu sei, querida, eu entendo, mas o importante é que estamos juntos. Vou te contar tudo. Não se preocupe, respondeu ele. Para a mãe idosa de Andrew, que estava ansiosa para saber o que estava acontecendo, April disse: Eu já vou, Amanda. Vou lhe contar tudo. Não se preocupe. Olhando para ele, ela ainda não conseguia acreditar em sua felicidade. Ele parecia mais velho, com cabelos grisalhos e uma enorme cicatriz no rosto, mas era tão precioso e querido para ela quanto antes. April o abraçou, com lágrimas nos olhos. Andrew, meu amor, esperei tanto por você. Onde você esteve todo esse tempo? Você não faz ideia de quanto sofrimento tivemos, disse April novamente. Eu sei, querida, eu entendo, mas o importante é que estamos juntos. Vou te contar tudo. Não se preocupe, respondeu ele. April, quem é? Perguntou Amanda de dentro do quarto. April, que estava se recuperando, ainda não conseguia acreditar em sua felicidade. Vamos lá. Vamos contar para ela. Não se preocupe, disse April, misteriosamente para Amanda. Quando April abriu a porta, a idosa perguntou: O que aconteceu, April? Quem era aquela pessoa? April olhou para Amanda e disse: É como um conto de fadas, Amanda. Isso simplesmente não acontece na vida real. Eu nem sei como lhe contar. Por que está falando em enigmas? Apenas me diga quem era, disse a senhora idosa, tentando se levantar. Não se levante, por favor, e não se preocupe, disse April. Ela deu um passo para o lado, e Andrew entrou no quarto.
Amanda chorou, incapaz de acreditar em seus olhos. Isso é como um conto de fadas, meu filho. Foram tantos anos. Onde você esteve? O que fizeram com você? A mãe estava quase sem palavras ao ver seu filho. Ele abraçou com força e prometeu contar tudo. Mas primeiro, preciso que alguém me alimente, brincou ele, enquanto lágrimas rolavam dos olhos deles. Sentaram-se juntos à mesa para o jantar. Andrew contou a elas que, há muito tempo, em uma batalha desigual onde muitas pessoas morreram, ele foi capturado primeiro. Eles o mantiveram como prisioneiro e depois o venderam como escravo, ele e outros 2 soldados. Agora, com a paz prevalecendo, eles foram resgatados de seu cativeiro pelos companheiros. No entanto, ele não queria falar sobre todos os detalhes horríveis e sangrentos do tempo em que esteve cativo. Ele nem mesmo queria pensar nisso. Ele nunca contaria aos entes queridos o que passou. Ele só sobreviveu porque todos esses anos acreditou que um dia voltaria para casa, para sua família. Ele estava muito preocupado com sua mãe idosa, que deve ter sido informada de que seu filho estava morto. Ele teve que restaurar os documentos e descobrir quem foi enterrado em seu lugar. No dia seguinte, quando chegaram à cidade, decidiram fazer compras. Para Andrew, essa vida era diferente, tudo era novo e ele tinha que aprender tudo de novo, pois tudo na vida havia mudado ao longo dos anos. Depois de comprar mantimentos, eles foram para a casa de mãos dadas, assim como quando eram jovens. Com a chegada de Andrew, a aparência de April mudou consideravelmente. Suas roupas não eram mais escuras e sem graça, mais brilhantes e femininas. Andrew estava ocupado organizando as coisas em sua unidade militar, e a Julia, feliz com a volta do seu pai, já estava terminando a universidade. Ela estava namorando há mais de um ano, então eles decidiram alugar um apartamento e morar juntos. Seus pais não se importaram. Andrew e April tentaram aproveitar a companhia um do outro e compensar o tempo perdido. Após um tempo, April percebeu que estava grávida. Quando contou ao marido, ele a pegou alegremente nos braços e a girou pelo quarto, assim como fazia quando era jovem. Andrew, mas eu tenho quase 40 anos. É tarde demais para ter um bebê, disse April, animada. April, você tem apenas 40 anos. Milhões de pessoas têm filhos aos 40 anos e estão bem, criando seus filhos. Temos essa chance, seria errado desperdiçá-la, assegurou o marido. April realmente queria esse bebê e sabia em seu coração que seu marido nunca impediria de fazê-lo. 8 meses depois, eles tiveram um bebê saudável e o nomearam Bradley, em homenagem ao amigo de Andrew que havia morrido naquela batalha infeliz. Esperamos que tenha gostado desta história incrível e emocionante. Se você se emocionou com essa história e gostaria de ver mais conteúdo como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Além disso, deixe seu like e compartilhe esta história inspiradora com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.